E se eu te dissesse que a lei mais famosa da história não nasceu em palácios, nem foi escrita por reis, mas entregue no silêncio de uma montanha cercada por trovões? Moisés, o libertador, o homem que enfrentou Faraó e conduziu o povo hebreu pelo deserto, agora se vê diante do maior desafio de sua vida: encontrar-se com o próprio Deus e receber dele palavras que mudariam o destino da humanidade. Como foi esse momento? O que aconteceu naquele monte sagrado? E por que até hoje o mundo inteiro se curva diante desses mandamentos? O cenário era o Monte Sinai. Após a saída triunfal do Egito e a travessia do Mar Vermelho, os hebreus caminhavam em meio ao deserto. Eles estavam cansados, inseguros e muitas vezes rebeldes. Tinham visto a mão de Deus agir de forma poderosa, mas ainda murmuravam, ainda duvidavam, ainda tropeçavam em sua fé. Era preciso ordem, era preciso disciplina, era preciso que o próprio Criador estabelecesse os limites da vida humana, as regras eternas que dariam identidade àquele povo escolhido. O monte erguia-se como um gigante de pedra no meio do deserto. Seus picos se escondiam sob nuvens densas e trovões ecoavam em meio à escuridão. Ali Deus escolhera falar com Moisés, mas não seria um encontro comum. O povo deveria permanecer afastado, respeitando a santidade daquele lugar. Quem se aproximasse correria o risco da morte, pois a glória do Senhor era fogo consumidor. Moisés subiu sozinho. Seu coração batia forte, não por medo de altura, mas pelo peso da missão que carregava. Ele não era apenas um líder político, não era apenas um guia espiritual. Era um mediador entre Deus e os homens. E naquela subida, cada passo era uma preparação para um encontro que mudaria para sempre a história da humanidade. As nuvens se tornaram mais densas. O céu rugia com trovões. Relâmpagos cortavam a escuridão como lâminas de fogo. O monte inteiro tremia como se fosse um ser vivo. O povo ao pé da montanha observava com terror e reverência. O som de trombetas celestiais ecoava cada vez mais alto, até que parecia rasgar o ar. Aquilo não era deste mundo. E no meio de todo esse espetáculo de poder, Moisés entrou na nuvem. Ali, sozinho diante do Criador, ele aguardava as palavras que marcariam para sempre a relação entre Deus e a humanidade. Mas antes de receber as tábuas havia silêncio. Um silêncio profundo, pesado, quase insuportável. E no meio desse silêncio, a voz de Deus começou a se manifestar. Uma voz que não podia ser comparada a nada humano. Não era apenas som, era presença. Não era apenas fala, era poder. Moisés caiu de rosto em terra, incapaz de suportar tamanha glória. Ali, entre trovões e relâmpagos, entre medo e reverência, Deus se preparava para entregar não apenas leis, mas fundamentos eternos. A pergunta é: por que o Criador precisaria escrever leis em pedra, quando sua palavra já era viva e poderosa? O momento em que os 10 mandamentos foram revelados não foi apenas um ato legal ou religioso. Foi uma intervenção direta do Criador no curso da história humana. Até então, os hebreus seguiam tradições, memórias e instruções transmitidas por Moisés. Mas agora, não seria mais apenas a voz do profeta. Seriam palavras do próprio Deus, escritas com seu dedo, gravadas para sempre em pedra. O povo reunido ao pé do monte assistia atônito. O som das trombetas aumentava em intensidade, e o Sinai estava envolto em fogo. A fumaça subia como se fosse de um grande forno, e a montanha inteira tremia violentamente.
Era impossível não tremer junto. Não havia como se manter indiferente diante de tamanha manifestação de poder. Foi então que a voz do Senhor se fez ouvir, clara e direta, pronunciando os mandamentos. Não eram conselhos, não eram sugestões, eram ordens, estabelecidas não apenas para Israel, mas como princípios eternos para toda a humanidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Assim começou a declaração divina, um chamado à exclusividade. Deus não dividiria sua glória com ídolos, estátuas ou deuses inventados pelo coração humano. O primeiro mandamento já era um corte profundo contra as crenças do mundo antigo, um rompimento com a idolatria que manchava todas as nações. Depois vieram os demais. Não farás para ti imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Cada palavra era como fogo, gravada não apenas na pedra, mas no coração de todos que ouviam. O povo, tomado de medo, pediu a Moisés que fosse ele o mediador, que falasse em lugar deles, pois não suportavam ouvir diretamente a voz do Senhor. Era como se a santidade de Deus fosse insuportável à carne humana. Moisés permaneceu. Ele ouviu, ele recebeu, ele testemunhou. Sua missão era clara: levar aquelas palavras, não como opiniões pessoais, mas como decreto eterno. E enquanto a lei era proclamada, os relâmpagos continuavam a iluminar o céu, lembrando que o Deus que libertara Israel do Egito agora estabelecia a base da sua nova identidade. Eles não eram mais apenas ex-escravos, eram um povo separado, chamado para refletir a santidade de seu Deus. Os 10 mandamentos não foram entregues como fardo, mas como direção. Não como prisão, mas como libertação, pois apenas um povo ordenado poderia viver em verdadeira liberdade. Os dias se passaram e Moisés permaneceu no alto do monte, jejuando, orando, imerso na presença de Deus. 40 dias e 40 noites se estenderam diante dele, enquanto o Senhor não apenas lhe entregava os mandamentos, mas também instruções sobre como deveria ser a vida do povo, a construção do tabernáculo e a forma de adoração. No meio do monte, entre fogo e nuvem, Moisés recebia mais do que palavras, recebia revelação. Era um pacto, uma aliança, selada não com sangue humano, mas com a presença do próprio Deus. Mas enquanto isso, no acampamento, o povo se corrompia. Impacientes com a demora de Moisés, eles pressionaram Arão, irmão do profeta, a fazer um bezerro de ouro. Ali ao pé do monte onde Deus se manifestava em fogo e trovões, Israel se entregava à idolatria, dançando e adorando a obra de suas próprias mãos. A cena é de contraste brutal. No alto, o homem de Deus em comunhão com o Criador. Embaixo, no povo entregue ao pecado, esquecendo em poucos dias os milagres que havia testemunhado. E é nesse ponto da narrativa que eu quero te pedir algo. Se você está acompanhando esta história, deixe seu like e se inscreva no canal Versos Ocultos. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos, reflexivos e misteriosos como este, para que mais pessoas conheçam e se questionem sobre as verdades ocultas da Bíblia.
Agora, voltando ao Monte Sinai, Deus, em sua santidade, revelou a Moisés o que estava acontecendo no acampamento. O Senhor declarou que destruiria o povo e faria de Moisés uma nova nação. Mas o profeta intercedeu. De joelhos clamou pela misericórdia divina, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A intercessão de Moisés foi aceita. Ele desceu do monte trazendo nas mãos as 2 tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Mas quando se aproximou do acampamento e viu a idolatria, sua ira se acendeu. Num gesto dramático, arremessou as tábuas ao chão, quebrando-as diante dos olhos do povo. Era um símbolo. A aliança havia sido rompida pela desobediência. O pecado trouxe consequências severas. O povo foi disciplinado e o bezerro de ouro foi destruído. Mas o chamado de Deus permanecia. Moisés voltou ao monte, subiu novamente e mais uma vez buscou o Senhor. Dessa vez, com um coração quebrantado, pedindo perdão e renovação para Israel. O Senhor, em sua infinita paciência, reescreveu as tábuas, não porque houvesse falhado, mas para mostrar que a misericórdia é tão grande quanto a justiça. As segundas tábuas da lei foram entregues a Moisés em meio a uma experiência ainda mais intensa. Quando ele voltou a descer do monte, seu rosto brilhava. Literalmente, resplandecia com a glória de Deus, a ponto de os israelitas não conseguirem olhar diretamente para ele. Foi necessário que Moisés colocasse um véu sobre o rosto para falar com o povo. Esse detalhe é profundo. A lei, mesmo santa e perfeita, refletia apenas parte da glória divina, e ainda assim era insuportável para o olhar humano. A santidade de Deus não podia ser contemplada em sua plenitude, sem consumir o pecador. Os 10 mandamentos, agora gravados em 2 tábuas de pedra, se tornaram o centro da aliança entre Deus e Israel. Eles seriam guardados na Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo. Ali, entre os querubins de ouro, o testemunho da lei seria preservado como lembrança perpétua da aliança eterna. Mas havia algo além da letra da lei. Os mandamentos não eram apenas ordens secas. Eles eram reflexo do caráter de Deus, expressão de sua santidade e justiça. Cada palavra gravada em pedra era um convite para que o povo vivesse não apenas em obediência externa, mas em relacionamento profundo com o Criador. O povo, no entanto, lutava constantemente contra sua própria natureza. A obediência era difícil. A tentação da idolatria, das paixões humanas e da desconfiança voltava a cada passo no deserto. Ainda assim, os 10 mandamentos permaneciam como farol, como linha divisória entre a vida no pecado e a vida na santidade. Cada mandamento tinha um propósito claro. Honrar os pais era também preservar a memória da fé. Guardar o sábado era reconhecer que Deus era o Senhor do tempo. Não matar, não adulterar, não furtar eram formas de proteger a dignidade humana, criada à imagem e semelhança de Deus. A lei, portanto, não era peso, mas caminho. Não era prisão, mas libertação. O problema nunca esteve na lei, mas no coração humano, incapaz de segui-la plenamente. A história de Moisés no Sinai é também a história da humanidade, chamada à santidade, mas inclinada à rebeldia. Entre a glória da revelação e a fraqueza da carne,
o homem se vê diante de uma escolha constante: obedecer ou se perder, seguir a voz de Deus ou cair no vazio das próprias paixões. E foi nesse dilema que Israel caminhou por gerações, sempre lembrado de que, no topo de uma montanha, Deus havia descido para gravar sua vontade eterna em pedra. O legado dos 10 mandamentos ultrapassou séculos. Eles não ficaram restritos ao povo de Israel, mas se tornaram referência moral para civilizações inteiras. Reis, filósofos e legisladores reconheceram, de uma forma ou de outra, a sabedoria contida nessas leis antigas. Não matar, não roubar, não mentir. Princípios universais que ecoam até hoje na consciência humana. Moisés, o homem que subiu o monte em meio a trovões e desceu com tábuas de pedra, permanece como figura central da fé. Ele não foi perfeito, mas foi escolhido. Não era eloquente, mas foi porta-voz. Não era forte em si mesmo, mas se tornou instrumento da vontade divina. O Monte Sinai, até hoje, é lembrado como o lugar onde céu e terra se encontraram, onde o Eterno falou com clareza, onde a humanidade recebeu não apenas mandamentos, mas um reflexo do caráter do Criador. Mas há uma pergunta que ecoa desde então: por que Deus escreveu em pedra? Talvez porque a pedra simbolize permanência, imutabilidade. Palavras escritas em papiro poderiam se perder. Palavras faladas poderiam ser esquecidas, mas gravadas em pedra carregavam a ideia de eternidade. O que Deus estabeleceu ali não era passageiro. Era duradouro, sólido, imutável. Contudo, a verdadeira questão vai além da pedra. Não basta que a lei esteja escrita em tábuas externas. O chamado de Deus é para que sua vontade seja gravada no coração humano. Mais tarde, os profetas diriam: escrevei a lei no coração, pois a obediência verdadeira não vem apenas de imposição, mas de transformação interior. E é justamente aí que esta história continua a nos provocar. O que fazemos com os 10 mandamentos hoje? Eles são apenas lembrança histórica? São apenas regras antigas? Ou ainda ecoam como voz viva, pedindo que a humanidade retorne ao Criador? Se você chegou até aqui, quero te convidar a deixar nos comentários a sua visão. O que os 10 mandamentos representam para você? São lei, são memória, são fardo ou são libertação? Porque no fim, o Monte Sinai não está apenas no deserto distante. Ele se ergue diante de cada um de nós, todos os dias, entre a obediência e a rebeldia, entre a santidade e o pecado, entre a voz de Deus e o silêncio do coração. A pergunta final é inevitável. Quando a lei de Deus ecoa dentro de você, ela é apenas pedra ou já se tornou vida? Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.